Meu nome é Alexandre Slivnik e é um prazer estar aqui no 12º Encontro Nacional de RH aqui da Abrap. E eu vou trazer o case Disney, de como é que a Disney faz para ter um trabalho de excelência. E eu vou trazer alguns conceitos da Disney de gestão de pessoas, como por exemplo, contratação, como contratar as pessoas certas, como treinar as pessoas adequadamente e como liderar as equipes de trabalho. Eu gosto sempre de contar uma história que eu vi na Disney, que eu estava andando na Main Street, que é a avenida principal que chega no Castelo da Cinderela, e aí tinha um pai, uma mãe, um filho e uma filhinha de 5 anos andando pela rua. E aí de repente a menininha estava com um ursinho no colo que ela tinha acabado de comprar na loja, um ursinho branco, lindo, maravilhoso, e ela deixou o ursinho cair no chão. Atrás dela estava passando um rapaz da limpeza com um carrinho de lixo. Ele não viu o ursinho e atropelou o ursinho. E o ursinho estava todo sujo no chão, o rapaz de limpeza parou, pegou o ursinho, olhou para a menina e disse: desculpa, mas agora esse ursinho depende da gente. Vem comigo, pai, mãe, vem comigo. Eles saíram correndo com o ursinho na mão, foram até a enfermaria com o ursinho no colo, entregaram para a enfermeira pegou o ursinho, falou: espera um pouquinho que eu vou cuidar dele. Ela saiu da enfermaria, foi até a loja, trocou por um ursinho novo, desembalou o ursinho e o mais mágico, ela enfaixou o braço do ursinho e entregou para a menina. E aí a enfermeira disse para a menina: olha, agora esse ursinho depende de você, depende dos seus cuidados. Imagina só essa menina o dia inteiro com o ursinho no colo, ninguém podia encostar no ursinho, que ela estava cuidando do ursinho. E aí a mensagem que eu quero trazer aqui é o seguinte: qual é a função do rapaz de limpeza? É limpar o parque. Qual é a função da enfermeira? É cuidar de gente que está passando mal. Qual é a função do rapaz da loja? É vender. Mas a missão e o propósito dos três é um só: é criar felicidade. Então, a gente precisa trazer o engajamento das nossas equipes de trabalho através do propósito da empresa, através da missão da empresa. Então, a função do rapaz da limpeza é limpar o parque, mas é criar felicidade através de um parque limpo. A função da enfermeira é cuidar de gente para que as pessoas fiquem felizes. O cara da loja, a mesma coisa, ele quer vender o produto para deixar as pessoas felizes. Então, qual é o recado que o RH tem que passar dentro de uma organização? O RH estratégico, muito se fala em RH estratégico, nada mais é do que aquele que traz para a organização um alinhamento entre o propósito e o trabalho das pessoas. E a liderança é algo extremamente importante nesse processo, porque líderes excelentes geram colaboradores excelentes, que geram clientes satisfeitos, que geram resultados. Eu costumo dizer que um líder, ele não tem que ser bom líder, porque bons líderes são aqueles que fazem com que a equipe acredite nele enquanto líder. Já o excelente líder é aquele que faz com que a equipe acredite nela enquanto equipe. O líder excelente, ele sai de férias, a equipe vai desempenhar um trabalho formidável. O bom líder, se ele sai de férias, muitas vezes a equipe fica completamente perdida. E o excelente líder é aquele que, por exemplo, na Disney, fica 80% do tempo junto com o seu liderado. Ele não é um gerente. Ele é um líder. E liderança não é um cargo. Liderança é algo que você conquista das pessoas. E o líder tem que ser, acima de tudo, um grande exemplo. Eu costumo sempre dizer uma história que aconteceu comigo e com meu filho. Eu estava no cinema alguns anos atrás e eu comprei 2 ingressos. Um ingresso inteiro para mim e uma meia entrada para o meu filho. Eu cheguei na bilheteria e pedi esses 2 ingressos. E o rapaz da bilheteria olhou para o meu filho e disse assim: quantos anos tem seu filho? Eu falei: meu filho tem 4 anos. E aí ele falou assim: puxa vida, se o senhor tivesse me falado que ele tinha 3 anos, o senhor não precisaria pagar ingresso. Naquele momento, eu pensei e respondi: se eu tivesse falado que o meu filho tivesse 3 anos, eu estaria mentindo na frente do meu filho. E esse não é um valor que eu quero que meu filho aprenda comigo. Existiam 2 possibilidades se eu mentisse na frente do meu filho. A primeira era o meu filho virar para mim e falar: não, papai, eu já tenho 4 anos. E a segunda, e mais perigosa, era simplesmente o Leonardo dizer: papai mentiu para levar vantagem. Então isso é normal. E é essa atitude de um líder que, dentro das empresas, corrompe as equipes, porque ele tem que ser, acima de tudo, um exemplo. Ele tem que defender e agir de acordo com os valores que ele diz. E é essa mensagem que eu quero passar aqui: a importância da liderança para integrar as equipes de trabalho, para entregar para o cliente um resultado extraordinário. Essas são algumas histórias que eu vou contar aqui na palestra para os participantes. Na verdade, eu entendo muito que as empresas estão deixando muito complexos os seus processos. Processos complexos, você dificulta ações extraordinárias.
Por quê? Porque o nosso colaborador não sabe como agir. E ele acha que se ele tomar uma atitude, ele vai ser penalizado, por exemplo. A gente viu agora, semana passada, aquela atendente do McDonald's, que estava vendendo um sorvete, e aí chegou um cadeirante, portador de necessidade especial, ela vendeu o sorvete para ele pegou o sorvete e não estava conseguindo comer. O que ela fez? Ela deixou o posto de trabalho dela e foi entregar o sorvete e deu o sorvete na boca do cadeirante. Ela criou empatia, ela entendeu a necessidade. E aí isso teve uma repercussão no Brasil inteiro. Na semana seguinte ele trouxe flores para ela e ela foi entrevistada e falaram assim, mas você não teve medo da sua líder te dar uma bronca? Eu falei, não. Eu fiz isso e fui até parabenizada e faria de novo se fosse preciso. Então, por que ela tomou essa atitude? Porque ela não tinha medo. Então, quanto mais nossos processos forem complexos, menos atitudes proativas, menos atitudes extraordinárias nossa equipe tomará. Eu costumo sempre dizer que é muito simples, por exemplo, encantar e você ressignificar o seu trabalho. Dona Rosa trabalhou na Disney por 50 anos, mais de 50 anos. Foi o primeiro trabalho da vida dela e o último. Ela trabalhou na Disney até o dia que ela faleceu. E aí, ela fazia, do primeiro ao último dia, ela simplesmente ficava na entrada do parque recolhendo os ingressos das pessoas que chegavam no parque. E aí um amigo meu que trabalhava na Disney perguntou para ela, Dona Rose, a senhora está aqui há 50 e tantos anos fazendo exatamente a mesma coisa, só recolhendo os ingressos das pessoas que chegam? Ela falou assim, Leandro, a minha função aqui não é recolher ingressos das pessoas que chegam no parque. A minha função é dar o primeiro sorriso. Ela ressignificou o trabalho dela. E quando a gente consegue ressignificar o nosso trabalho, as coisas fazem mais sentido. Na Disney, muita gente, a grande maioria dos colaboradores, ganha um salário mínimo. Então não é o dinheiro que faz a motivação e as atitudes extraordinárias acontecerem. É a missão e o propósito, do porquê que você trabalha. As pessoas estão deixando de se perguntar o porquê que fazem aquilo. Simplesmente fazem porque aqui sempre foi assim. E quando você questiona o porquê, você consegue buscar novas ações e atitudes que encantam as pessoas. Eu não sou colaborador da Disney, eu sou um grande apaixonado pela Disney, eu vou contar na palestra como começou essa minha paixão, e eu levo grupos lá para Orlando, eles estudam algumas empresas de excelência, a Disney é uma delas, e aí eu contrato a Disney, sou parceiro comercial da Disney, e contrato a Disney, o Disney Institute, para visitar os bastidores, para que as pessoas possam conhecer o que tem por trás da magia. Então esse é o meu trabalho. Hoje eu moro em Orlando, tenho a oportunidade de vivenciar aquilo diariamente, venho para o Brasil fazer palestras, e quando eu estou lá em Orlando, eu trago esses grupos, levo esses grupos para conhecerem empresas de excelência, como por exemplo Disney, Universal, várias outras empresas que a gente consegue visitar por lá. Eu acho que a gente precisa entender muito, principalmente quando a gente fala em RH, a gente precisa entender muito o que é RH estratégico, né? A gente fala muito de competências, perfis, contratação, treinamento, mas o RH está ficando cada vez mais complexo. A complexidade do RH está matando o RH estratégico. Para a gente sentar do lado da cadeira do presidente é simples. Qual é o resultado que a gente vai dar? Qual é o resultado que o RH vai dar? Por exemplo, para contratar pessoas. Às vezes a gente analisa currículos e mais currículos e contrata a pessoa por sua aptidão, por seu conhecimento. E aí quando a gente demite por comportamento, por atitude. Então a primeira dica para o RH ser estratégico é começar contratando as pessoas certas. E simples. Como é que eu contrato as pessoas certas? Contrate atitude e treine aptidões. Porque quando você contrata atitude, é muito mais barato treinar as aptidões do que treinar a atitude. Se você contrata, no caso da Disney, a Disney contrata sorriso, a Disney contrata brilho nos olhos. Por quê? Depois ela treina como é que a pessoa tem que fazer aquilo. E aí eu vejo, por exemplo, anúncio de jornal de pessoas, de empresas buscando algum perfil, e aí está lá no anúncio de jornal. Tem que saber informática, tem que ter inglês fluente, tem que ser formado em XYZ, e aí lá, desejável habilidade de liderança. Está errado! Por quê? Se ele tem que ter desejável habilidade de liderança e só porque ele tem informática, tem inglês, tem uma faculdade XYZ, esse cara, se ele não for um bom líder e eles colocam lá para ser líder, depois de 1, 2, 3 meses, ele tem que ser demitido. Então, na minha concepção, a gente tem que mudar esse conceito. Ele tem que ser um extraordinário líder, com competências tais, tais e tais, e desejável conhecimento em informática, inglês e assim por diante, porque é muito mais barato e fácil treinar informática, inglês, do que habilidade de liderar pessoas.